Neste bloco vamos mostrar um pouco da anatomia radiográfica do tórax visualizado na incidência em perfil. Então temos aqui uma radiografia de tórax na incidência em perfil. O ideal é que o perfil seja bem feito, perfil absoluto. E como sabemos que o perfil está bem feito? Nós temos que visualizar bem os corpos vertebrais, os corpos das vértebras aqui da coluna torácica, e temos que visualizar bem o externo. Veja aqui o externo. Aqui é o manúbrio do externo, aqui é a articulação com o corpo do externo, aqui o corpo do externo. Atrás do externo nós temos, nos 2/3 superiores aqui, essa área mais escura. Nós vemos vasos aqui nessa região. Essa área mais escura é o espaço retroesternal. Ela é composta basicamente por pulmão, por parênquima pulmonar anterior ao mediastino. Nós temos aqui então a sombra da área cardíaca. Temos aqui diafragma, os dois hemidiafragmas, formando aqui os ângulos costofrênicos posteriores. Nós temos sempre que avaliar os ângulos costofrênicos posteriores, pois eles são a região mais inferior do espaço pleural, a região mais pendente. Então, os pequenos derrames pleurais acumulam-se primeiro no ângulo costofrênico posterior, para depois acumular no ângulo costofrênico lateral. Então, normalmente 50 ou um pouquinho mais de 50 ml de derrame você vai ver nessa região, obliteração do ângulo costofrênico posterior, e poderá não ver no costofrênico lateral. Vamos observar também essa área retrocardíaca. Ela tem que ter uma transparência semelhante à área retroesternal. E observamos na coluna vertebral, né, logicamente os corpos, pedículos, forames, as costelas, os espaços discais. Observamos que a coluna vertebral ela é mais clara, ela é mais branca na porção superior e vai se tornando mais escura na porção inferior. Isso é um degradê normal, isso é o que nós esperamos normalmente, porque na região inferior a quantidade de pulmão é maior, portanto a quantidade de ar é maior. Quanto mais ar, a radiografia fica mais escura. Essas linhas que estão aqui no caso sobrepostas, linhas verticais sobrepostas à coluna, elas podem estar mais posteriores, elas podem estar mais anteriores, são as bordas das escápulas. Aqui fica a cabeça dos húmeros. Essa curvatura aqui, parecendo uma vírgula, é o arco da aorta. Agora vamos a algumas estruturas mais detalhadas. Aqui nós temos esse tubo mais escuro, é a traqueia. Veja que de um momento para outro ele se afila. Essa é a região da carina, onde a traqueia se afila. Esta região aparentemente confusa, ela é extremamente importante, porque é a região dos hilos pulmonares. Os hilos ficam sobrepostos aqui, o hilo direito e o esquerdo. Mas nós podemos identificar algumas estruturas que são fundamentais. Então, acompanhando aqui a traqueia, veja que há uma estrutura, parece um círculo aqui mais escuro. Um pouco abaixo há um outro círculo também mais escuro. Então, este aqui é o brônquio do lobo superior direito, que você está cortando ele transversalmente, visualizando ele transversalmente. Este aqui é o brônquio do lobo superior esquerdo. O brônquio do lobo superior direito é mais alto que do esquerdo.
Entre eles, entre o brônquio do lobo superior direito e o brônquio do lobo superior esquerdo, há uma estrutura mais densa que forma também uma vírgula aqui, semelhante ao arco da aorta. Veja que o arco da aorta é bem mais largo, bem mais proeminente, mas aqui há uma estrutura mais densa que forma uma vírgula. Esta é a artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar esquerda e o ramo da interlobar descendente da artéria pulmonar esquerda. Forma essa vírgula. Na região anterior temos outra estrutura densa, oval. A morfologia varia bastante, o tamanho também varia bastante, que é uma mistura de artéria pulmonar direita com veias pulmonares. Ela é sempre anterior aqui, anterior aos brônquios aqui, o brônquio do lobo superior direito, o brônquio do lobo superior esquerdo. Então, anteriormente tem essa estrutura. Observe que os vasos confluem para essa estrutura. Então, você tem veias chegando no átrio esquerdo e artérias, ramos da artéria pulmonar, principalmente da artéria pulmonar direita. Forma essa estrutura. Basicamente, a artéria pulmonar direita e algumas veias pulmonares superiores formam essa densidade. Depois você observe aqui que continua basicamente dois tubos um pouquinho mais escuros. E aqui, entre eles, estruturas tubulares que se confluem, que são também veias pulmonares e algumas artérias, mas principalmente veias pulmonares. Uma outra coisa extremamente importante de se observar aqui é que nessa região aqui, posterior, você não deve ter nenhuma densidade, você deve ter densidade de pulmão escuro. Então você veja que a aorta faz uma vírgula aqui, a artéria pulmonar esquerda faz uma vírgula aqui, mas não circula o brônquio, não circula completamente o brônquio, né? Essa parte aqui é livre, essa parte aqui é livre, essa parte posterior e inferior são livres. Aqui a região posterior e superior são livres, aqui a região posterior e inferior são livres, são escuras. Isso é extremamente importante, porque massas hilares, linfonodos, megalias hilares vão circundar os brônquios completamente. Outro detalhe aqui é a entrada da veia cava inferior. E aqui são calcificações de cartilagens costocondrais. Aqui é a representação gráfica de algumas daquelas estruturas que nós mostramos. Aqui é a borda anterior das escápulas. Ali o contorno da traqueia, chegando até a carina. Ali as duas estruturas arredondadas, que são o brônquio do lobo superior direito, o brônquio do lobo superior esquerdo. Observe que esta porção superior e posterior não deve haver densidades. A densidade fica aqui anterior e inferior. E em relação a esse é o contrário, a porção posterior e inferior também não deve haver densidade, a densidade fica anterior e superior. Ali representado o arco da aorta, formando esse aspecto em vírgula. Um pouco mais abaixo, entre os dois brônquios, você tem a artéria pulmonar esquerda com um ramo interlobar descendente. O arco da aorta forma uma vírgula acima do brônquio do lobo superior aqui. E entre eles, essa vírgula é formada pela artéria pulmonar esquerda e a interlobar descendente, ramo da artéria pulmonar. Aqui na porção anterior é a artéria pulmonar direita e algumas veias pulmonares, e observe a confluência dos vasos nessa direção. E aqui mais inferiormente é principalmente veias pulmonares inferiores,
Aqui, para comparação, para a gente ter uma ideia da importância disso, você veja aqui um hilo normal, né? O brônquio do lobo superior direito, brônquio do lobo superior esquerdo, aqui a densidade anterior da artéria pulmonar direita e veias pulmonares, a densidade entre eles da artéria pulmonar esquerda e ramo interlobar descendente. E aqui um hilo francamente patológico. Você veja o brônquio do lobo superior esquerdo, aqui o lobo superior direito e aqui a traqueia, né? Completamente circundado por essa densidade, né? Essa opacidade, essa hiperdensidade circunda completamente. Então isso não é normal, isso é completamente patológico. No caso aqui era linfonodomegalia nos hilos. Você veja que a densidade aqui anterior e entre eles é normal, né? Mas posterior e inferior aqui não é normal. Então era linfonodomegalia aí nesse hilo. Então aqui a representação do espaço retroesternal, que tem que ter densidade de pulmão escuro, cinza escuro. E aqui uma radiografia mostrando mais alguns detalhes. Ocasionalmente o paciente não consegue elevar os braços, então a radiografia é feita com os braços esticados para frente e você pode ver os húmeros e você pode ver essas densidades que são tecidos moles dos braços do paciente sobrepostos aqui. E essa densidade arredondada que é a cabeça do húmero. Então, isso são estruturas normais que fazem essas sobreposições de imagem. Então, nesse bloco, nós mostramos, de modo geral, a anatomia radiográfica vista na radiografia em perfil. Normalmente é o perfil esquerdo que se faz. Nos próximos blocos nós vamos detalhar mais essas regiões anatômicas, mostrar mais alguns detalhes anatômicos normais e patológicos. Nos próximos blocos nós mostraremos também as alterações, as principais alterações e as principais patologias, pelo menos as mais frequentes.